É meu desejo saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo nosso estudo de sábado, dia 13 de junho de 2020. O tema do nosso estudo é ainda o capítulo 8 de Mateus, e o tema é Jesus, o realizador de grandes obras. E agora nós vamos então para a leitura dos versículos 23 a 27, que é uma perícope, onde vai ficar claro Jesus controlando a natureza. Nos versos para trás, nós tratamos da cura da sogra de Pedro, como devemos seguir a Jesus. Vimos a cura de um servo do centurião de Cafarnaum, que Jesus elogia, que nem em Israel viu tamanha fé, e o leproso purificado, onde Jesus não teve medo de tocar no leproso para curá-lo. Então vamos ter o nosso início aqui a partir do versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Seus discípulos agora ficam espantados de tamanha proeza feita por Jesus. Jesus apazigua uma tempestade no mar da Galiléia. Esse mar não é um mar de águas salgadas, é um lago de água doce. Ele é formado pelo Rio Jordão e alguns outros rios que naquele declive, naquela depressão daquele lugar, formam uma bacia imensa, chamado Mar da Galiléia. Também tem outro nome, que é o Mar de Tiberíades, e também é chamado do Mar de Genezaré. Mar da Galiléia porque a Galiléia dos gentios é aquela região. Tiberíades porque é uma cidade até mesmo tida como sagrada pelos judeus. Os judeus têm 4 cidades sagradas, se você não sabe, viu? Jerusalém, tá certo? Hebron, Safé e Tiberíades. Ele é muito importante para a história religiosa da religião judaica e da estrutura do judaísmo, tá? Nós vamos falar nisso daqui a pouquinho. Esse nome Tiberíades está relacionado à água. Nas cruzadas, a cidade de Tiberíades serviu de sede do Principado da Galiléia. A sua fundação é no ano 20 já da era cristã. Herodes Antipas, ele constrói essa cidade em homenagem ao rei Tibério César. Tibério Cláudio Nero César, que era o imperador de Roma naquela época. O pai dele era Nero, ele era Nero, um irmão Nero, um filho e um neto Nero. Nero é sobrenome. Depois você vai ter um imperador que vai se chamar Nero, não é o caso dele. O dele é Tibério, Tibério Cláudio Nero César, tá vendo? Nessa cidade de Tiberíades, lá para o ano 150, provavelmente nela que foi terminada a Torá oral, que é chamada de Mishnah, que depois vai ser somada a Guemará e vai formar o que a gente conhece de Talmud, tá certo? Já no ano 200, essa cidade era tão importante, porque no ano 70 Jerusalém foi destruída. No ano 135, houve uma das últimas guerras, das últimas resistências de cidades judaicas. Bar Okba e outros grandes nomes iam participar do ano 135. A partir do ano 150, eles já estão espalhados pelo mundo e já não tem um lugar ali na Judéia específica para os judeus. E em Tiberíades tinha uma comunidade forte, religiosa, filosófica dos judeus, era muito importante. Então lá para o ano 200 tinha 13 sinagogas nessa cidade para atender a demanda dos judeus. Então vimos aí Galiléia, por causa da região,
Tiberíades, lá da cidade ali próxima a esse mar também chamado Mar de Tiberíades, e Genezaré. Genezaré vem de um nome que até hoje os judeus ortodoxos usam, chama Ian Ha-Kineret, tá certo? Que é Kineret, que seria então em grego Genezaré, tá certo? Então por que o nome Genezaré? De onde vem isso aí? Do termo Kineret. Em Números 34, versículo 11, a gente vai encontrar esse nome, olha aqui. Números 34, 11, na hora de fazer aí uma das divisas da possessão das tribos. Diz assim: e este termo descerá desde Cefá até Ribla, para a banda do oriente de Ain, depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para a banda do oriente. Então a gente vê esse nome aqui sendo citado, capítulo 34 de Números, versículo de número 11. E, então os judeus ortodoxos ainda hoje chamam de Ian Ha-Kineret. Então Genezaré seria então essa passada do hebraico, do aramaico, para o grego, então fica Genezaré. Então, para a gente entender a formação do nome. Esse grande lago tem cerca de 20, 21 quilômetros de extensão, até 12 a 13 quilômetros de largura. Tem lugar de profundidade de 40 metros, dizem alguns que até 200 metros de profundidade já encontraram lá, ali no Mar da Galileia, ali em Genezaré. E ele tem uma característica muito interessante, porque ele está localizado numa depressão. Está a 212 metros mais baixo que o nível do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo está aqui, e ele está 212 metros mais baixo do que o nível do mar. Então a formação dos ventos, a estrutura do dia, do vento, do calor e de tantas coisas podem gerar nessa lagoa, nesse grande lago, ondas 3, 4 metros de altura. Então foi isso que aconteceu. Jesus está com seus discípulos, ele num daqueles montes, faz o sermão da montanha, ele desce, entra no barco e vão atravessar para outra banda. Quando eles chegam num determinado momento da travessia, Jesus está dormindo no barco, devido a cansado de ter pregado, anunciado, falado, curado e tantas obras ali, e agora eles são acometidos de uma tempestade ali naquele grande lago, e as ondas começam a encher o barco de água, e os discípulos então entram em desespero e começam a gritar desesperado para Jesus, né? E aproximam-se dele, despertam e dizem: Senhor, salva-nos, porque senão nós vamos perecer. E então Jesus desperta e vai chamar a atenção deles. Para o salmista, acalmar o mar, numa situação muito abrupta e na sua intensidade de uma tempestade tremenda no mar, é um sinal de uma manifestação divina. O supremo poder salvador de Deus onipotente manifestando ali na vida do sujeito, que ele está acalmando o mar. No Salmo 89, versículo 8 e 9, nós vamos encontrar isso. Salmos 89. O salmista vai fazer esse elogio a Deus e vai entender, olha, o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso me salvou, ele me redimiu. Então, tá aqui, 89, 59. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Então Jesus demonstrou ali ter o mesmo poder sobre a natureza. Jesus passa a dominar a natureza. Jesus passa a colocar em prática o seu poder, a sua autoridade, a sua autonomia que ele tem de enviado de Deus para fazer a sua obra plena na vida daqueles que precisam do seu socorro. No capítulo 10 de Lucas, o Evangelho de Lucas, o capítulo número 10, o versículo 22,
disse assim Jesus, olha só, as palavras de Jesus. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então a ênfase que a gente faz aqui é tudo por meu Pai me foi entregue. Deus deu autorização, autonomia para Jesus. Jesus tem autonomia de colocar em prática a sua autoridade, o seu poder e a sua glória, então é manifesto. Em outro lugar, ele fala dessa glória, desse poder, é o capítulo 13 de João, o versículo de número 3, ele diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, então ele agora vai fazer o lava-pés, a última ceia de Jesus com seus discípulos. Então, Jesus sempre deixou claro que veio fazer a vontade do Pai, e ao ser um representante do Pai, o Filho do homem, o Filho de Deus, ele tem poder e tem autoridade para colocar sob a sua guarda tudo aquilo que ele desejar manifestar. Ele já fez milagres, maravilhas e prodígios na vida das pessoas que tiveram contato com ele. Agora ele vai dominar o ímpeto da natureza. Jesus vai dominar o poder da natureza, o vento e as águas do mar. O mar de água doce, nós estamos ali num lugar que tem 21 quilômetros de extensão, tem 13 quilômetros de largura, um volume de água impressionante. E ele com características naturais que permitem ondas que podem fazer subverter um barco, fazer encher de água e ele ir à deriva e todos ali perecerem as suas vidas morrendo afogados. Então Jesus se levanta e vai chamar a atenção dos seus discípulos. Aqui, né, ele vai chamar a atenção dos discípulos, mas por que vocês são tão tímidos? Homens de fé pequena, vocês não podem ser tão tímidos assim, vocês estão comigo. Eles fizeram certo a recorrer a Jesus, ninguém tem dúvida disso, que a coisa mais acertada que eles fizeram foram recorrer a Jesus, mas eles foram solicitar a ajuda de Jesus num momento assim, perigoso, tá certo, um momento difícil para se enfrentar. Ele tinha pescadores experientes, 4 pescadores ali, 4 pescadores que foram convertidos a Jesus ali mesmo, naquelas águas, daquele mar, daquele lugar ali na Galileia. Mas o desespero tomou conta deles. E Jesus os chamou a atenção, dizendo aqui, por que temeis, homens de pequena fé? Por que sois tímidos assim? Nós não podemos nos colocar numa timidez tão grande. Nós estamos com Jesus. Jesus está conosco. Ele diz, eu estou convosco até a consumação dos tempos. Estará sempre conosco. Então, devemos confiar mais. Capítulo 28 de Mateus, ele diz, eu estarei sempre convosco até o fim. A caminhada de cada ser humano, cada homem, cada mulher com Jesus, a caminhada da igreja com Jesus, a coletividade, a humanidade com Jesus, ele garante ajuda, ele garante socorro e chama a atenção de uma timidez que pode nos prejudicar muito quando enfrentamos as adversidades da vida. As águas da vida, como o cântico, né? Se as águas do mar da vida querem te assolar, segura na mão de Deus. Clamemos a Jesus, a sua ajuda, mas devemos exercer com mais afinco a fé. Aqui ele generalizou a respeito da fé de todos. Pode ser que uns e outros tinha uma fé um pouco maior do que a do outro. Mas naquele momento, ao entrar em desespero, todos ali se igualaram e ele chama a atenção, falou, olha, vocês deveriam exercer melhor a condição de fé de vocês conhecem muito bem, estão me conhecendo, têm contato comigo, vocês sabem quem é Deus, sabem que pode esperar de Deus, fizeram certo recorrer a mim, fizeram certo me chamar e clamar por mim, mas vocês se mostraram bastante tímidos para a execução da fé. Nós não podemos permitir que a timidez tome conta da nossa fé. Tanto é que no livro de Hebreus diz assim, atrevemo-nos, pois, que com intrepidez entrarmos além do véu, onde Cristo Jesus, o precursor da nossa fé, entrou uma vez por nós. Então, a intrepidez deve fazer parte da vida daquele que tem fé. Por pior e mais difícil que seja a situação e a circunstância da vida, nós não podemos permitir que a nossa fé alcance um nível de timidez em que o próprio Jesus tem que chamar a minha atenção, a tua atenção, dizer por que vocês têm assim uma fé tão pequenina.
Em outro lugar ele diz que uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é menor de todas as sementes, uma das menores sementes, 10 vezes menor do que um grão de arroz, você vai fazer coisas maravilhosas. Ele vai dizer para um monte, sai daqui, vai para lá, ele vai. Vai dizer para uma planta, se planta ali no mar, e ela vai ficar plantada no mar e vai dar seu fruto. Que nós tenhamos mais atitude e ação de fé, no nome de Jesus. Terminamos aqui a segunda parte, a primeira parte. Partiremos agora para a segunda parte da nossa escola de hoje.